Olha, eu vou te dar um conselho para a sua vida. Seja uma pessoa menos estressada, uma pessoa zen, uma pessoa tranquila. Vários estudos mostram que as pessoas estressadas tendem a desenvolver mais doenças. Aí vão desde doenças psicológicas até doenças como câncer, doença gastrointestinal, dores, tudo mais. Então, seja uma pessoa zen. Vamos falar aqui de alguém que está muito estressado nos últimos 55, 60 dias. Esse alguém é o pastor Silas Malafaia. Silas Malafaia, desde antes da eleição, ele já estava estressado, mas depois da eleição ele ficou estressado mesmo. Todos os dias no canal do Silas Malafaia, além de sempre um vídeo produzido lá pelos assessores dele sobre religiosidade, coisas do tipo, sempre tinha um vídeo do Silas Malafaia berrando, e xingando Alexandre de Moraes e atentando contra a democracia do Brasil. Ok. O Silas Malafaia fez vídeo, berrou, se estressou, tudo. E aí, ele, 9 dias atrás, fez o último vídeo em que ele abandona o Bolsonaro. Ele falou, Bolsonaro, você vai ser covarde ou não vai? Mostra que você tem o poder da caneta, vai lá e faça. E incitou o Bolsonaro a fazer o golpe de Estado. O Bolsonaro não fez. O Silas Malafaia, isso faz 10 dias, viu? Nesses 10 últimos dias, ele submergiu, ele parou de fazer vídeo. Ou seja, depois ele abandonar o Bolsonaro e chamar ele de covarde, dar um ultimato, algumas pessoas... eu vejo uns analistas da grande mídia falando, como é que esse pessoal ganha salário para analisar? Alguns analistas disseram, olha, o Malafaia mostrou apoio ao Bolsonaro e disse para o Bolsonaro tomar uma atitude. Pô, aquilo não foi mostrar apoio, não. O Malafaia chamou ele de covarde. Isso, vai lá e mostra que você pode, Bolsonaro. Você vai querer ser lembrado como um cara corajoso ou um covarde? Mais ou menos isso. Isso é um ultimato. Depois disso, ele parou de apoiar o Bolsonaro, nunca mais fez um vídeo sequer sobre política ou apoiando o Bolsonaro. Ok, o Silas Malafaia está muito estressado por conta do seguinte. Ele se atrelou demais ao Bolsonaro, muito mais do que outros pastores depois da eleição. Outros como Edir Macedo, R.R. Soares, esses pastores bolsonaristas, eles se atrelaram demais ao Bolsonaro, fizeram campanha para o Bolsonaro e tudo mais. Mas a partir do momento que passou a eleição, eles começaram a pedir orações para o Lula, falar que o Lula que ganhou, que o povo escolhe, temos que orar pelo presidente eleito, que ele faça um ótimo governo, e começaram a articular já no Congresso Nacional para fazer parte da base de apoio ao Lula, sem ganhar cargo nem coisa do tipo, porque eles mesmos, os evangélicos, dizem, a gente precisa de um tempo para desradicalizar os fiéis aqui, porque se a gente anunciar apoio ao Lula agora, esse pessoal vai cancelar a gente, esse pessoal vai entrar em parafuso, peraí. Você ser cristão e ser de esquerda era impossível. E agora somos todos cristãos de esquerda? Como assim? O PT não era do diabo? Agora somos todos petistas? Espera aí. Pois bem, o único que tem um problema maior ainda é o Silas Malafaia. Por quê? Porque depois da eleição ele continuou com o Bolsonaro. E continuou. Então ele e os seus aliados na Câmara dos Deputados e no Senado são os últimos nessa fila aí de evangélicos, que é uma fila bem longa, para pedir alguma coisa para o governo Lula em troca de apoio. São os últimos. E quando eles chegarem lá, provavelmente o Lula já vai ter maioria e vai ter facilmente assim, a prerrogativa de falar, não, vocês que se danem, já não preciso de vocês. Então Malafaia tá com nervos à flor da pele. Pois bem, Malafaia foi internado no hospital essa semana, na terça-feira. Ele está com problemas gastrointestinais. Eu vou falar, para a pessoa estar com problema gastrointestinal e ser internada no hospital, que o problema é grave. A esposa do Silas Malafaia imediatamente mandou uma mensagem em grupos de pastores evangélicos dizendo, olha, o Silas está internado, a situação é grave, e pedindo orações. Depois ela mandou outra mensagem pedindo para esses pastores pedirem orações para os fiéis. Quer dizer, quanto mais gente orando, melhor. Olha, para a esposa estar pedindo oração, é porque a coisa deve estar bem ruim para o Silas Malafaia. Teve um assessor dele que disse que, olha, ele deve receber alta na quinta ou na sexta-feira, mas não se sabe. Porém, as atitudes da esposa dele mostram que a coisa é bem mais grave do que parece. Se o cara tem alta ali para receber, você não pede oração. Gente, fui para o hospital, mas vou receber alta depois de amanhã, viu? Tô bem agora. Tava ruim quando vim para o hospital, agora tô bem. Você não precisa pedir oração, você pede oração quando a situação é crítica. E ela diz na mensagem que a situação é crítica. Tem uma coisa, o Silas Malafaia tem uma bola de nervos por conta de... Eu expliquei isso aqui sobre ele, os evangélicos
quererem fazer parte da base de apoio do Lula. Só que o Silas Malafaia, ele durante o caminho, que foi esse caminho de ele incentivar essas manifestações e tudo mais, ele pode ter cometido um ou mais crimes. E ele sabe que o Alexandre de Moraes não vai deixar barato. Então o Silas, ele está num momento dificílimo para ele, porque está para entrar um governo que vai ter sim apoio da base evangélica. Não tenha dúvidas de que vai ter apoio. E ele é quem não vai ter apoio. E você sabe o que acontece entre esses pastores evangélicos? Você deve pensar, Tiago, são todos amigos, tudo mais. Eles são amigos e aliados na hora de pegar dinheiro público, de ter isenção de imposto e de fazer lobby dentro do Congresso Nacional e no Poder Executivo e nos ministérios para conseguir benefícios para igrejas evangélicas, ou seja, para conseguir ali mamata. Porém, são todos rivais. Quando um fiel vai na igreja do Malafaia, esse fiel não, todo mês ele paga não, se chama devolver o dízimo, ele devolve o dízimo. Se você não é evangélico, é essa maneira, não é pagar o dízimo, é devolver o dízimo. Ele devolve o dízimo e todo mês, e ele está dando para o Malafaia 10% do salário dele. Alguns dão 15, 20. Ele está dando para o Malafaia, não está dando para o Edir Macedo. Não está dando para o R.R. Soares, não está dando para os outros. Então, eles são rivais, lembre-se disso. É como se fosse, você tem ali Coca-Cola e Pepsi, são marcas de refrigerante. Você tem aí marcas de igrejas evangélicas, uma diferente da outra. Então, o que acontece é o seguinte, o Malafaia sabe que se ele é o último dessa fila, e não pensa, mas Tiago, o Malafaia aí, o Malafaia, tem discurso do Malafaia em 2010 exaltando o Lula. Esse pessoal tá com quem tá no poder. Era o Bolsonaro, o Lula, não dou 1 ano e meio, 2 anos, para o Malafaia tá falando Lula é o melhor, Lula é o melhor. Não dou 1 ano e meio, 2. Tá? A não ser que realmente ele tente e o governo Lula fale, não queremos você. Ele sabe o seguinte, que esse pessoal vai passar rasteira nele. E que esse pessoal, a partir do momento em que eles fizerem parte da base de apoio do governo e o Malafaia for o único grande líder de grande igreja evangélica que não está na base de apoio, as outras igrejas vão tentar passar a perna nele, porque quanto menos fiéis tiver a igreja do Malafaia, esses fiéis estão indo para outras igrejas, mais dinheiro para os outros. É uma briga única e exclusivamente por dinheiro. Eu sei, e você sabe que para esses pastores a fé ficou longe. Tem até uma notícia que saiu no site do Plantão Brasil ontem, que diz o seguinte, o R.R. Soares, ele tem um programa de... Gente, eu estava na Espanha faz 2 meses, aí no hotel que eu estava, tinha canais de tudo que é país que você puder imaginar. Eu estava... tipo 2 da manhã, só vendo o canal, vendo se tinha algum canal que passava Campeonato Brasileiro. E aí, no meio, tinha um canal russo do R.R. Soares, pregando lá, fazendo lá o evangelho dele, com um tradutor em russo. Eles traduziam em russo até o nome da conta bancária. A única coisa que não estava traduzida era Banco do Brasil. O resto, tudo traduzido. Os russos não conseguem nem fazer Pix, mas passa lá na Rússia. Aqui no México, onde eu tô, os 2 maiores canais do México, depois de meia-noite, todos os dias, nos 2 maiores canais, imagina se fosse a Globo e o SBT, o SBT no caso, todos os dias, depois de meia-noite, passa um programa da Universal. Esse pessoal faz de tudo, eles estão ampliando para o mundo inteiro. E aí, esse pessoal, o R.R. Soares, no programa dele, saiu a notícia no Plantão Brasil, ele curou o mesmo homem 17 vezes. 17 vezes ele levou o mesmo ator no programa dele para falar que o cara tinha uma doença e que aí com a força da fé ele curou o rapaz. Aí nas últimas vezes que ele levou, nas últimas 5, 10 vezes, ele dá risada, ele gargalha. E os fiéis lá aplaudindo e dando dinheiro, e tá assim, todo mundo dando dinheiro para ele. É isso que esses pastores são, não é pela fé não, é pelo dinheiro. Então é cobra comendo cobra, viu? Por isso que o Malafaia está muito preocupado. Ele não pense que ele não está tentando, um dos maiores aliados dele, que é o Sócrates Cavalcante, ele com o governo Lula, ele morde e assopra. Já ele vai começar só a soprar, não vai morder mais. Enquanto isso, você vê o quê? Eu percebi que nos últimos dias a grande mídia começou a fazer coro para que o Lula tenha evangélicos também no governo. Engraçado, eu não vi ninguém cobrar nada do governo Bolsonaro quando o Bolsonaro estava escolhendo o ministro. Ninguém cobrou que tivesse mulheres, ninguém cobrou que tivesse negros, negras, que tivesse gente de tal grupo social, tal coisa. Agora no governo Lula é o seguinte, começaram a exigir que tivesse muitas mulheres. Aí o Lula, o governo mais que tem um ministério mais diverso da história. Tá. Aí, mas não tem mulheres, o que? O Lula indicou várias. Aí mas não tem negro, indicou vários. Aí, agora estão cobrando, tem evangélicos. Eu não sabia que
ser evangélico é um tipo de categorização que precisa de cargo. Porque uma coisa é você falar assim, olha, para ter diversidade tem que ter mulheres. Se você tiver um governo só de homens, você não tem diversidade. Ok. Agora, para ter diversidade tem que ter evangélicos. Eu não vi ninguém cobrar que tenha judeus, que tenha budistas, que tenha católicos, que tenha ateus, espíritas. Não, mas evangélico tem que ter. Saiu uma coluna do Cristóvão Buarque, no blog do Noblar, no Metrópolis. Cristóvão Buarque, para quem não sabe, ele foi ministro da Educação do governo Lula. Ele foi demitido por SMS. Eu acho que o único erro do Lula foi não demitir o Cristóvão Buarque por carta, por alguma coisa pior que SMS. Porque, olha, pensa num cara... Cristóvão Buarque golpista, votou a favor do golpe de Estado, lembre-se disso. Lixo do lixo do lixo. Que bom que foi demitido do governo Lula. Podia mandar um pombo correio. Aí o Cristóvão Buarque abre assim e fala, tá demitido, babaca. Pois bem, agora ele fez uma coluna no blog do Noblar, que o Noblar publicou, em que ele cobra que tem evangélicos no governo Lula, dizendo que o governo Lula não é diverso porque não tem evangélicos. Onde estão os evangélicos? Ah, depois você não pode reclamar, Lula, que os evangélicos não te apoiam, porque na hora de você mostrar a grandeza e dar cargos para as lideranças evangélicas, você não faz. Aí ele ainda cita que, olha, tem gente de outras religiões e não tem evangélicos. O pior, tem evangélicos no governo Lula, só não tem líderes evangélicos. Tem gente que tá no governo Lula e que na hora na sua hora de religião é evangélico. Tem gente que é católico, tem gente que é ateu, tem gente tudo quanto é religião no governo Lula, mas não é gente que usa a religião para fazer política. E é isso que o Cristóvão Buarque quer que o Lula coloque no governo. O Cristóvão Buarque, um dos caras hoje, um dos maiores perdedores da história da política brasileira. Esse cara tá cobrando coisas do governo Lula. Aí, a Elisiane Gama é senadora. Inclusive uma senadora que eu fiquei bravo algumas vezes com ela, porque sempre que tinha uma votação assim que apertava, ela ia lá e votava com o Bolsonaro. Na CPI, ela batia forte no Bolsonaro e tudo mais. Aí depois tinha uma votação, ela ia lá, votava com o Bolsonaro. Eu falava, Elisiane Gama, mas no discurso tudo mais, ela é anti-bolsonarista. Ok, apoiou o Lula, e a Elisiane Gama também ganhou espaço na mídia para cobrar que tem, e aí em todos os veículos da mídia deram a notícia, que a Elisiane Gama está cobrando que não tem evangélicos no governo Lula. Não tem diversidade porque não tem evangélico. Mas olha só que coisa. Aí você percebe como a grande mídia está tentando escolher os ministros do Lula, escolher tudo que o Lula faz. E aí agora o Lula é obrigado a colocar evangélicos. Esse pessoal, eu tô falando aqui no vídeo do Malafaia aí, que tá, talvez... deu uma de Olavo de Carvalho aí, quem sabe? Mas eu tô falando aqui sobre o Malafaia, mas os outros líderes evangélicos, a Universal, desde março, para quem não sabe, se você nunca entrou numa igreja universal, eles distribuem um jornal para todo mundo. Distribuem panfleto, jornal, tudo que você imaginar, distribuem lá. Desde março, o jornal da Universal diz que é impossível ser de esquerda e ser cristão, que a esquerda é do diabo, e depois ligando sempre o Lula ao diabo. Dentro dos cultos, eles estavam cometendo crime de pedir voto para o Bolsonaro, e é um crime que compensa, porque não dá prisão, dá simplesmente uma multa de 8 mil reais, que para uma igreja não é nada, ainda mais para um governo que liberou bilhões para as igrejas. Não estão nem aí, podem cometer o crime centenas, milhares, milhões de vezes podem cometer o crime e ainda seguem no lucro. Pois bem, a multa é de no máximo 8 mil, pode ser multa menor ainda, dependendo da igreja. Pois bem, agora, imagina o Lula dar cargo para esse pessoal, mas olha, não mesmo, vocês vão ter que pedir desculpa, vão ter que comer o pão que o diabo amassou, para usar uma boa expressão que gente religiosa gosta de usar. Vão ter que comer o pão que o diabo amassou. Aliás, os diabos são esses pastores aí. Agora, a articulação que está acontecendo é o seguinte, a bancada evangélica já avisou, precisamos de tempo. Eles estão dando o tempo, não fala uma data exata, mas estima-se que fevereiro ou março de 2023 a bancada evangélica entre com tudo. Logo depois da eleição para a Câmara dos Deputados, eles entrem com tudo na base do governo Lula e aí eles comecem a desradicalizar. Esse processo já está acontecendo, mas aí eles acelerem o processo de desradicalização dos evangélicos. Vamos lembrar, tem muito evangélico que está nesses acampamentos bolsonaristas, ou que estava nos acampamentos bolsonaristas, que é evangélico que realmente acredita que vai entrar um governo do demônio e que tem que fazer alguma coisa para que esse governo não entre, para que o ladrão não suba a rampa e tudo mais. É isso, gente que foi manipulada
por esses pastores aí. Vamos ver aí os próximos episódios. Se alguma coisa acontecer com o Silas, seja pro bem ou pro mal dele, eu comento aqui com você nos próximos dias. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!